Meus irmãos, muita paz. O Espiritismo surgiu numa época de plena efervescência do racionalismo, da análise lógica e criteriosa a respeito dos fenômenos físicos, a respeito da natureza. E isso deve servir de análise para nós sobre a importância do conhecimento científico. A ciência não é só responsável pela tecnologia que hoje nós admiramos e usamos. O conhecimento científico também é responsável por apaziguar a nossa consciência quanto ao funcionamento da realidade. Não seria fácil ao ser humano entender a natureza se não fosse o conhecimento científico, mesmo considerando que o olhar da ciência deixa muitas lacunas, muitas respostas não são atendidas, muitas perguntas não são atendidas. O conhecimento científico não resolve tudo, mas pelo menos consegue atender algumas necessidades psíquicas humanas, principalmente o que passa pela nossa consciência. Por outro lado, o conhecimento religioso também tem trazido muitas possibilidades ao ser humano de compreensão dessa mesma natureza, mas não daquilo que está na consciência, mas principalmente do que está no inconsciente. As religiões tendem a nos revelar aspectos que surgem na consciência, oriundos do inconsciente, que a ciência não é capaz de explicar, não tem condições de explicar. Então o conhecimento religioso vem atender a essa demanda psíquica. Se não fossem as religiões, creio que nós seríamos inundados pelos símbolos do inconsciente e não conseguiríamos suportar as incertezas, principalmente diante da morte. Então as religiões são também muito importantes por isso. Mas elas também deixam lacunas, como também permitem que o pensar fique escravizado a uma ideia teológica, a uma ideia acanhada a respeito da vida após a morte. Esses dois conhecimentos, o conhecimento científico e o conhecimento religioso, são profundamente importantes para a estabilidade da vida psíquica humana. Seria bom que nós encontrássemos uma doutrina, um conhecimento, que juntasse essas duas polaridades, que atendesse não só a lógica, como também a religião, que não só atendesse de um lado a consciência, do outro lado o inconsciente. O Espiritismo vem com essa proposta, vem atender essa necessidade. Porém, pode ser que nós estejamos usando esse instrumento que é o Espiritismo de uma forma muito acanhada, tendendo ele demais para o lado científico ou tendendo ele demais para o lado religioso. E nós vamos encontrar espíritas que são por demais religiosos, como se fossem sacerdotes, que estão a todo momento querendo impor aos outros o conhecimento religioso, moralístico, exigindo das pessoas uma moral que elas não conseguem cumprir, e aí trazem culpa, trazem arrependimentos, necessidade de redenção, qual as religiões tradicionais. Por outro lado, vamos encontrar espíritas muito racionais, muito pragmáticos, muito científicos, esquecidos de que não basta o conhecimento da vida após a morte, mas também há necessidade de uma transformação moral. Há necessidade de uma autodescoberta, de uma autotransformação, de uma iluminação.
nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Seria bom que conseguíssemos juntar isso. No passado, através da mensagem de Jesus Cristo, ele nos disse que havia muitas moradas na casa do meu Pai, segundo palavras textuais da Bíblia, do Novo Testamento. O que ele queria dizer com isso? Há muitas moradas na casa do Pai. Estaria ele se referindo ao universo externo, às galáxias? Estaria ele se referindo ao universo interno, à natureza interior humana? Se ele estaria se referindo ao universo externo, aos planetas, às estrelas, às galáxias, a ciência hoje confirma isso. Descobre-se dia após dia novos corpos celestes. Recentemente, mais um planeta fora do sistema solar foi descoberto, talvez com características semelhantes à Terra. Então, aquilo que foi dito pela religião é confirmado pela ciência. Como também o que a ciência hoje tem afirmado, a religião precisa acompanhar. A ciência está falando dos universos, das dimensões múltiplas, das possibilidades múltiplas de compreensão da realidade. As religiões devem acompanhar, devem se reformular para caber no conhecimento científico, ou até para se enquadrar no conhecimento científico. Essa aliança não é nova, não é uma proposta nova. Desde os séculos atrás, muitos séculos atrás, pensadores, cientistas, propõem essa união. E se a gente polariza, não aprende. Há muito tempo atrás, o próprio Jesus colocou que quando nós fôssemos fazer a caridade, que não saiba a mão esquerda o que faz a direita, referindo-se a uma forma de fazer caridade que não fosse ofensiva, que nós não estivéssemos mostrando que somos bons e deveríamos ajudar ao próximo desinteressadamente, que deveríamos fazer isso de uma forma que não fôssemos soberbos ou não fôssemos exibicionistas, que não fôssemos, de um lado, pregadores de uma moral que nós só fazemos para mostrar que somos superiores aos outros. Não faça a vossa mão esquerda algo que a direita esteja vendo, ou vice-versa. O que isso tem a ver? O que a ciência afirma sobre isso? A psicologia é uma ciência nova, pouco mais de 140 anos, quase da idade do Espiritismo, é a psicologia. É a ciência do comportamento humano. Essa ciência afirma que todas as vezes que nós, conscientemente, ajudamos a alguém, sem observar as nossas necessidades, nós iremos cobrar. Como se a psicologia estivesse colocando a mesma coisa que Jesus, em outras palavras. Quem muito dá, muito cobra. Quem muito cede, muito vai cobrar aquela pessoa. Quantas vezes eu vejo alguém sendo aconselhado: olha, faça o seguinte na convivência, procure segurar, conte até 10 antes de responder, pense 2 vezes antes de responder. É melhor calar-se, é melhor não dizer nada. Eu não gosto de colocar isso para as pessoas. É melhor dizer do que ficar calado. Porque toda a repressão de uma emoção que deveria sair, ela sairá de uma forma superlativa. E nem sempre contra a pessoa que você recebeu aquela agressão ou aquela fala que você não gostou. Nós precisamos aprender a devolver.
O que nós não sabemos é devolver, porque explodimos. Calar-se significa reprimir, e a psicologia vai dizer, essa repressão vai sair como uma explosão. Quem muito cede vai acabar cobrando mais ainda. Quem muito ajuda o outro e não olha para si, vai cobrar da humanidade um olhar para si. Vai um dia dizer, mas eu sempre dei, e agora que eu preciso? Pois a vida vai ensinar a quem sempre anda doando, um dia aprender a receber. Aprender a olhar humildemente a ajuda que recebe do outro. Essa aliança, ciência e religião, é fundamental. Hoje eu aprendi uma lição sobre isto. Sobre dar e receber. Eu peguei um ônibus hoje à tarde para ir à fundação. E o ônibus era diferente do que eu habitualmente pego. Ele entrou em ruas que eu desconhecia e eu tive que parar na paralela. Não consegui chegar à fundação naquele ônibus. Sujeito a eu pegar outro ônibus. Entrei na rua da fundação e fui para o ponto de ônibus para esperar. Demorou, eu estava sozinho. Demorou. Daqui a pouco veio um homem, aparecendo aos seus 45 anos, sem uma perna, sem a perna esquerda, com duas muletas. E se dirigiu ao ponto de ônibus. Encostou do meu lado e disse assim, daqui para a Associação Atlética Vizinha ABB, é muito longe para eu caminhar? Eu disse, é muito longe, principalmente sem uma perna, é mais longe ainda. Eu disse, então eu vou pegar um ônibus. Passa ônibus aqui, eu estou num ponto de ônibus, passa ônibus. Aí eu me lembrei que eu poderia pegar um táxi. E cheguei para ele e disse, olha, eu vou para lá. E se eu pegar um táxi, eu lhe dou carona. Disse assim para ele. Aí ele ficou do meu lado, nós esperamos o ônibus ou o táxi. Daqui a pouco para uma Kombi, velhíssima, sem portas, dirigida por um amigo dele. E parou no ponto e disse, fulano, você vai para lá? E disse, vou. Aí ele disse, dá para você levar meu amigo aqui também? Ele disse, não, os dois. Aí vou eu lá, na Kombi. Vai o motorista, ele tem uma pedra no meio, e eu na porta segurando para não cair. Porque atrás não dava para ir, porque não tinha banco atrás da Kombi. Mas vamos nós, ali pela Orlando Gomes, na direção da fundação. E curiosamente eu me sentia muito bem, porque eu queria ajudá-lo e ele retribuiu com essa ajuda. Eu fiquei sem ação para dizer, eu não ando nesse carro. Ele falou tão espontaneamente, você também pode dar carona a esse meu amigo? Eu não podia negar, e fui, entrei. Pois bem. Aí, sentamos lado a lado, eu me segurando, assim, para não cair, né? A Kombi andando, a Kombi, ela não rodava, ela trepidava, ela pulava. E eu fui naquela Kombi, aí eu tive a oportunidade de perguntar a ele, você trabalha no clube, na ABB? Ele disse, não, eu vou jogar bola. Você vai jogar bola sem perna? Aí o motorista disse, ele é quem mais faz gol. Eu disse, incrível. E você vem de onde para jogar bola? Eu venho do outro lado da cidade, eu moro na Ribeira. E toda semana eu venho jogar bola. Eu disse, fantástico. E como você fez isso do caminho, porque a Kombi andava muito devagar. A distância é pouco mais de 2 quilômetros. Mas ela andava devagar, eu tinha receio de ela parar no meio, né? Dava para conversar. Eu disse, como você perdeu essa perna? Ele disse, há 23 anos atrás, eu fui jogar bola, peguei carona de um caminhão na estrada para jogar bola e esse caminhão bateu no ônibus e eu sofri esse acidente e perdi a perna. Mas não perdi a minha disposição, a minha motivação para jogar. E até hoje eu jogo bola. Jogo bola, nado, faço remo. Olha, eu não paro.
E aí fomos conversando, eu perguntei o nome dele. E disse a ele para onde eu ia. Foi quando chegou à fundação e disse, olha, aqui dentro todo mundo me conhece. O que você precisar, pode me pedir que eu ajudo. Não pense duas vezes. Aí eu agradeci a ele, saltei da Kombi. Não foi difícil saltar porque eu já estava quase do lado de fora quando eu cheguei. E aí ele foi embora para lá para beber e eu entrei na fundação. E eu pensei assim, nós pensamos que ajudamos os outros. Quando a vida nos ensina a receber, a sermos gratos pelo que recebemos. Quantos aqui pensam que vão, diante de alguém que necessita, está ajudando o outro, sem se perceber que precisa também, humildemente, de ajuda? Ali, para mim, hoje de tarde, foi uma grande lição de que nós podemos ser ajudados. E uma grande lição de alguém que, mesmo não tendo uma perna, vive com alegria, transborda a vitalidade e pode simplesmente dizer ao outro, sem medir, você pode ajudar meu amigo também. Pessoa que eu conheci ali naquela hora, com uma disposição muito grande, parecia ele ter entre 40 e 45 anos, mas com uma jovialidade muito grande, com as duas muletas dele, e alguma coisa ele carregava, uma mochilazinha, para jogar o futebol dele. Essa aliança nós precisamos. Não polarizar a vida. Ter a consciência de que toda vida polarizada de um lado, o outro vai enfraquecer. O excessivo cuidado com a consciência, a gente esquece do inconsciente. O mergulho por demais no inconsciente, a gente esquece a consciência. Não unimos essas polaridades. Quando Jesus colocou, eu não vim destruir a lei, nós pensamos que ele estava se referindo à lei de Moisés. De fato poderia ser, mas ele quebrou a lei de Moisés porque ele fez coisas que Moisés até duvida. Estava lá escrito que não se trabalhava no sábado e ele curou no sábado. E ele criticou isso. Esse eu não vim destruir a lei significa que a religião não pode se opor à ciência. Que a religião não pode negar a ciência. Que a religião deve abrigar-se sobre o conhecimento científico. Tanto aceitar como ensinar. Mas nós achamos que a ciência está errada, os religiosos. Porque acreditamos numa subjetividade e realidade absurda. Então, quando Cristo diz, eu não vim destruir a lei, isso quer dizer, nenhuma religião deve se opor à ciência, deve acatar a ciência, deve aceitar a ciência, a religião. Então, entender a mensagem cristã é a mesma coisa que usar racionalmente aquele conhecimento, não desprezar a razão. Quando Jesus colocou que era necessário nascer de novo, o Espiritismo vem dizer que é preciso entender a reencarnação. Entender que nós voltamos, que nós estamos aqui de passagem e que iremos retornar numa nova viagem, num novo papel, em outras circunstâncias para aprender o que não é possível aprender numa encarnação. A reencarnação hoje é um conhecimento científico. Não é uma crença que veio apenas do hinduísmo. O Espiritismo adotou a reencarnação, oriunda a crença milenar, oriunda do hinduísmo, por ser um conhecimento científico. Quem pegue hoje a psicologia de Ian Stevenson, a psicologia transpessoal, os achados científicos sobre reencarnação, não vai dizer assim, eu não acredito. É a mesma coisa daquele indivíduo que mora no interior e olha para a Lua e diz, eu não acredito que o homem tenha estado na Lua. Eu não acredito que seja possível ir até lá. Não é uma questão de crença, é uma questão de consciência. Reencarnação não é uma questão de crença. A questão não é
quem eu fui. A questão é quem eu estou sendo. E a questão é quem eu serei, ou melhor, como eu serei numa próxima encarnação. E não quem eu fui. Os livros de Ian Stevenson, que mostra cientificamente a reencarnação, mereceria que nós lêssemos. Há um livro em português chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, que merece lido para a gente ver o depoimento científico. A coleta de dados em campo de crianças que se lembravam de suas vidas passadas. Como nós outros nos lembramos de flashes e não aceitamos e não concordamos. Esses dias assistindo um filme na televisão, comentei com o Djalma Margulo sobre o filme. E achei que ele teria vivido naquela época, no século XVIII, naquela região do filme, que o filme apresentava, era o norte, não, o sul da Rússia. E acreditei que ele pudesse ter vivido ali. Comentei com ele, ele disse não. No século XVIII, eu vivi em outro lugar. No século XVII, eu vivi próximo dali. No século XVII. Tem uma ideia quase precisa por onde passou. Qual o rastro do Espírito? Qual é o seu rastro? É possível você buscar isso pelo seu comportamento, por aquilo que é diferente da sua cultura, do seu meio, pela precocidade de certos conhecimentos. A reencarnação vai explicar isso. Então a religião deve entender a ciência e incorporar, mas os dogmas religiosos não permitem isso. E os dogmas científicos também. Os cientistas deveriam aceitar, a comunidade científica deveria aceitar a reencarnação. A comunidade científica deveria aceitar a existência do perispírito. Me lembro de um livro chamado As Experiências Psíquicas por Detrás da Cortina de Ferro. Por experiências realizadas no começo do século e no meio do século passado, na Rússia e nos países da antiga União Soviética. Há uma experiência que eu não esqueço nunca. Uma experiência de controle científico. Uma experiência feita com ratos. Pegou-se um grupo controle de ratos, 10 ratos. Foi feita uma incisão superficial na pele das costas de 10 ratos, com um pequeno ferimento de milímetros. Ferimento igual em todos os 10 ratos. Pegou-se outros 10 ratos da mesma idade, da mesma família. Fez-se o mesmo pequeno ferimento, sem dor para o animal. Pegou-se mais 10 e fez o mesmo ferimento. 3 grupos de 10 ratos. Cada grupo. Ao primeiro, não foi aplicado nenhum medicamento. Ao primeiro grupo. E deixou-se passar o tempo para ver o que acontecia com aquele ferimento. Ao segundo grupo de ratos, foi aplicado medicação. Inclusive com antibiótico, com dosagem adequada, para se ver o processo de cicatrização do primeiro e do segundo. Do terceiro grupo, não foi aplicado medicação, foi aplicado passe magnético. Passe. Isso sob condições normais de temperatura e pressão. A presença do médium dando passe no rato não era um fator de modificação da temperatura ambiente, porque isso era feito sem alterar a temperatura do ambiente, sem alterar a umidade do ambiente. Pois bem, dia após dia se media o comprimento da ferida. No primeiro grupo se mediu a evolução. É evidente que todas elas cicatrizavam. O animal
não progredia na ferida. Ela ia cicatrizando e se medindo a velocidade de cicatrização do primeiro grupo, do segundo grupo e do terceiro grupo. Primeiro grupo, sem remédio e sem passe. Segundo grupo, só com remédio. Terceiro grupo, só com passe. O grupo de animais de ratos, cuja velocidade de cicatrização e cura foi mais rápido, foi o do passe. 3 vezes mais rápido do que o com remédio. Muito mais rápido do que o sem o remédio. A eficácia do passe. Esse trabalho também está muito bem documentado nesse livro, foi feito com cultura de bactérias. Avaliar a influência do passe numa cultura de bactérias. Se ela aumentava e em que velocidade. O grupo de passes, o aumento é muito maior, porque adiciona-se ali vida, fluidos, possibilidade energética de crescimento. Isso é ciência, comprovando que, além do corpo, além do físico, há um outro corpo biopsíquico, ou psíquico, ou perispiritual, como diz o Espiritismo. Há um corpo bioplasmático que possibilita esse avanço na cura de doenças. Quantos casos nós temos aqui no Joana de Ângeles, na sexta-feira, no trabalho de cura, como lá na Fundação também, de pessoas com processos de doenças graves, parar a doença, a pessoa ficar curada, mas não com um milagre, porque em muitos casos também não adiantou o passe, a pessoa continuou com sua doença e veio até a desencarnar naturalmente, porque não é milagre. Para aqueles que merecem, a eficácia é maior. Isso é ciência. A religião tem que quedar-se diante disso. Antigamente, você não ouvia falar isso nas igrejas. Hoje, você vai no casamento, as pessoas levantam as mãos para dar bênçãos aos outros. Isso é o passe coletivo. A religião está incorporando. Você vai na Igreja Universal, que eu tenho vontade até de ir, para pregar para aquele povo, mas não dá certo, eu vou receber muitas Bíblias pela face. Certamente, né? O povo vai jogar pedra, quem é esse, né? A mediunidade está ali nas sessões chamadas de... Você vê como todo mundo conhece, né? Ou vai, ou assiste, ou quer ir, né? As sessões de descarrego. É mediunidade. Não é outra coisa, não. É mediunidade. Pode ser o Espírito Santo, pode ser o demônio, pode ser o que for. É a mediunidade. A religião tem que incorporar essa realidade mediúnica que a ciência hoje está incorporando. Eu tenho uma paciente que ela me disse há 2 semanas atrás, Adenauer, todo mundo sabe que eu sou espírita no hospital. Todo mundo sabe. Pois bem, o cirurgião saiu da sala durante uma cirurgia, foi no meu consultório do hospital, me chamou porque ele queria que eu estivesse presente durante aquela cirurgia, porque ele não queria perder o paciente. Ele só queria minha presença. E é o indivíduo mais ateu do hospital. Ele queria minha presença. E disse para mim, vem cá, deixa aí, pelo menos por uma meia hora no meu consultório. Eu quero você na sala de cirurgia, porque você tem alguma coisa com esse negócio de espíritos. Vamos lá. Quer dizer, um cirurgião, vendo que a capacidade dele estava nas últimas, recorre ao espiritual de uma forma simples. Porque vê-se que não tem outra alternativa. Tem que se quedar diante daquilo. É claro que ele não vai agora fazer cirurgias espirituais e pegar a todo momento ela para ajudar
Ele até disse depois, por que você não faz cirurgia e vem trabalhar comigo? Quer dizer, ele já estava querendo ganhar dinheiro em cima do espiritual, né? Vem trabalhar comigo. Você deve ter uma mão boa. Nós não podemos esquecer que isso é uma avalanche, é uma onda avassaladora. Nós precisamos estar atentos a isso, a essa união. Não vamos transformar, por exemplo, o Espiritismo numa religião sacerdotal, nem também num pragmatismo absurdo. Temos que unir essas vertentes do conhecimento humano. Quando Jesus colocou que nós deveríamos amar os nossos inimigos, imagine isso. Tem gente que não consegue amar um cachorro, imagine o inimigo. Não consegue gostar da própria mãe, nem do próprio pai, imagine do inimigo o atraso que está essa pessoa, né? E nós pensamos que essa recomendação de Jesus é mera recomendação moral e religiosa. Pois existem pesquisas, estudos em hospitais, de doentes que começam a perdoar as pessoas que lhe agrediram, que começam a melhorar pelo simples perdão. Pelo pensamento voltado para o amor, pela oração, por orarem, melhoram. O poder da oração, isso é científico, isso é documentado. Isso não é uma ideia solta de alguém, isso é documentado. E tem gente que reluta e diz assim, eu não consigo gostar de minha mãe. Você não consegue gostar de você mesma. Deveria entender que isso faz bem. Não ter inimigos faz bem a qualquer pessoa. Não ter inimigos. Gostar das pessoas, ter compaixão pelas pessoas é fundamental. É por isso que eu admiro o budista e o budismo. Porque ensina a compaixão, a termos compaixão pelas pessoas. Pessoas bem-sucedidas deveriam ser pessoas que têm compaixão. Bem-sucedido não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que tem um intelecto avantajado. Bem-sucedido, para mim, é quem tem compaixão. Quem chega no ambiente e vê a desorganização, estando organizado, vai e ajuda, vai e melhora. Mas a maioria dos que pensam ser bem-sucedidos vai e julga. Vai e critica e procura logo um culpado. Ou então procura logo se defender. Eu não fui. Não importa, ajude. Se você não consegue ajudar, pelo menos não atrapalhe. Não atrapalhe. Então, a compaixão é fundamental como fator de cura às pessoas que perdoam, que olham o outro como alguém que precisa de ajuda, porque você também precisa de ajuda. Isso é compaixão. Então, quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele não estava dando um recado apenas moral, não. Um recado para a saúde física e psíquica das pessoas. Hoje, agora antes de vir, me ligou uma jornalista do maior jornal de circulação aqui em Salvador. Ligou-me e querendo que eu falasse sobre a ecologia, sobre os prejuízos ao meio ambiente numa visão espiritual. Particularmente sobre a questão da água. A questão da água. O que o ser humano está fazendo com a água. O desperdício, a poluição ambiental, o tempo que nós vamos ter água limpa no planeta. O que é que o Espiritismo tem a dizer? E eu coloquei para ela aquilo que eu penso que eu tiraria desse amai os vossos inimigos. Nós poluímos o meio ambiente, todo ser humano. Por mais que a gente economize poluição, a gente acaba poluindo. Porque somos animais predadores da natureza. Nós exploramos a natureza para retirar dela vitalidade,
O ser humano fisicamente precisa dessa vitalidade. Precisamos da água, da madeira, do oxigênio, porque o nosso corpo exige isso. Talvez um dia a tecnologia vai conseguir alguma maneira de tirar da pedra o sustento humano, mas nós ainda precisamos da natureza. Eu disse que esse é um prejuízo grande, esse é um prejuízo significativo à natureza que o ser humano dá. Emissão de gases poluentes, destruição da camada de ozônio, aquecimento global, desperdício de alimentos e os detritos que nós jogamos nos rios, nas nascentes. Disse tudo isso a ela, mas disse, o pior não é isso. E ela, do outro lado do telefone, disse assim, o que poderia ser pior do que isso como poluição? Eu disse, a poluição mental. O que pensamos? O tipo de pensamento que emitimos para o meio ambiente. O nosso psiquismo é poluidor. É poluidor. Aqui nós estamos emitindo, creio eu, pensamentos de amor, de perdão, de harmonia. Mas será que 24 horas por dia nós estamos emitindo esses pensamentos? Quantas vezes nos ambientes nós emitimos pensamentos de inveja, de egoísmo, de agressividade, de poder sobre o outro, de destruir o sucesso do outro, de raiva, de ódio? Isto vai para o universo. Isto fica impregnado nas paredes. E eu disse a ela, isso vai para a água que a gente bebe. Isso vai para a água. Isso vai para o alimento que a gente come. Nós poluímos pelo pensamento. É a maior poluição que fazemos. Vi uma crítica outro dia, eu disse a ela, vi uma crítica que alguém disse que o meio ambiente é a metade, porque há o meio ambiente interno e externo. E se criticou a pessoa, né? Porque disse que meio é porque um era interno, outro era externo. Não. Coerentemente, essa fala tem sentido. Há um meio ambiente externo e há um meio ambiente psíquico, que nós somos poluidores. Que tal começarmos a purificar nossa água? Pelo menos a quem bebemos. Disse ela, nos centros espíritas nós fluidificamos a água. Aquele copinho com água tem propriedades curativas, porque os espíritos despoluem aquela água e colocam algo de curativo. Quando nós bebemos, é uma água fluidificada, higienizada, que possui propriedades curativas. Próxima semana, traga uma garrafa de água e coloque ali. Coloque aqui na mesa. Coloque em algum lugar para os espíritos purificarem a água, leve para casa e beba pelo menos uma vez por dia. Nós poluímos o meio ambiente com os nossos pensamentos. E isto não é só crença espírita, não. Há estudos a esse respeito sobre as propriedades curativas do pensamento. Nós precisamos unir isso, disse eu a jornalista. Coloque aí que as pessoas não precisam tomar banho de folha, não precisam jogar água para se purificar. Bebam. Agora, independente de beber a água, disse eu a ela, coloque aí que as pessoas precisam emitir bons fluidos para o universo, porque nós receberemos o que emitimos. É dando que se recebe. Como você irá receber propriedades curativas pela água? E quando você bebe, ela se mistura com um pensamento desalinhado, desorganizado, agressivo. Não. Vamos começar a fazer uma asepsia psíquica, uma limpeza mental. Que pensamentos eu emito no ambiente em que eu me encontro? Se você chegar num lugar
e está todo mundo brigando, não entre em sintonia. Saia da faixa. Não é com você, não é comigo. Entre em outro clima. Eu, quando vejo assim um negócio desorganizado, eu começo a rezar. Para que eu também não entre naquele clima. Começo a rezar. Quando eu vejo duas pessoas brigando, eu começo a rezar. Eu não posso interferir para apaziguar. Começo a rezar para diminuir a possibilidade de uma agressão. Então, vamos fazer uma asepsia psíquica, uma limpeza. É por aí que nós sintonizamos com os bons espíritos. É por aí que, então, prateado. Achei aquilo maravilhoso e pensei assim: quem não enxerga a beleza dessa natureza é porque o olhar está contaminado pela tristeza, pela doença. O olhar está contaminado por estar olhando para o seu lado sombrio, não vai conseguir enxergar a beleza que está fora. Então, vamos despoluir a Baía de Todos os Santos, despoluir a nossa cidade, começando por despoluir a nossa casa, por despoluir o nosso pensamento. Pode fazer coleta seletiva de lixo, fica bom. Contribui. Faça a coleta seletiva de lixo, colocando nos vasilhames adequados o tipo de lixo, mas também pense no seu lixo mental. O que é que você faz com o seu lixo mental? Você joga em cima do outro? Você está poluindo, contribuindo para a poluição psíquica. Não joga em cima do outro porque volta contra você. Tem gente que briga e acaba levando em troca o obsessor do outro. Você estava sem nenhum, né? Estava sem nenhum, o outro começa a brigar, você briga e diz: eu gostei mais desse aqui. Aí pula, você leva, deixa o outro sem. Tem gente que tem essa habilidade de fazer uma limpeza no outro, mas leva o lixo do outro para casa. O obsessor gostou, essa casa é melhor que aquela outra, né? Aquela outra não era boa. Então, faça uma asepsia. Isso é científico. Quando um pensamento negativo vier à sua mente, não o expulse sumariamente. Não é assim. Procure entendê-lo, porque vem de dentro de você. Seja insuflado por um espírito desencarnado ou não, vem através de você. Então procure entendê-lo. Não tema o mal. Dê um novo significado ao mal. Os puros de coração não são aquelas pessoas bobas, não são aquelas pessoas ignorantes. Os puros de coração são aquelas pessoas que estão utilizando o melhor de si na sua própria vida. O melhor da sua energia psíquica está na sua própria vida. E tem gente que não está usando o melhor de si porque acha que não tem. Porque as coisas não dão certo na sua vida em si. Todo ser humano é essencialmente bom. Então nós devemos usar essa bondade. Quando Jesus colocou que nós enxergamos o cisco do olho do outro, mas não enxergamos a trave em nossos olhos. Isso é psicologia pura. Isso não é religião. Isso é um mecanismo de defesa muito bem estudada pela filha de Sigmund Freud, Anna Freud, que escreveu sobre os mecanismos de defesa. E ela chamou esse mecanismo de defesa de projeção. Projeção. Nós enxergamos o defeito do outro, que é desse tamanho, mas não enxergamos o nosso defeito, que é muito grande. Isso é uma defesa para continuar com a imagem positiva de si mesmo. Não queremos enxergar o nosso, enxergamos o outro. Tem gente que tem uma habilidade imensa para projetar. Isso a gente vê no casamento. Você se casa com a projeção. Com a projeção. Porque você se casa ou você se relaciona com o melhor do outro. Todo relacionamento começa com o melhor do outro.
Você dá o melhor de você e o outro dá o melhor dele. Isso é projeção, você projeta. Imagine se nós começássemos uma relação mostrando o pior nosso ao outro. Ninguém conseguiria. Imagine se você começasse uma relação batendo no outro. Não haveria relação, né? Então você começa uma relação com o melhor de você. E o outro mostra o melhor dele. E você então vê assim, poxa, que pessoa linda. Que pessoa maravilhosa. Diz ela às amigas. Ele, para os amigos, se você não sabe, a gata que eu peguei. A gata. Depois ele vai descobrir o que está por detrás dessa gata. Me veio a imagem aqui, mas eu não posso nem dizer a imagem. O que está por detrás dessa gata. O tempo vai passando. Você começa a enxergar a sombra do outro, porque você cultiva a imagem de que você é o gato dela. Então você mantém essa ideia de que você é o gato, você começa a ver a lagartixa. Não era a lagartixa. Começa a ver por detrás da gata o que tem ali. E ela, por sua vez, também continua com a autoimagem positiva de si mesmo e começa a ver o que tem por detrás daquele gato, que eu nem vou dizer. E aí começam as dificuldades. Porque as projeções que antes eram positivas, agora são as projeções negativas. E você então quer abandonar o barco. Não foi isso, com isso que eu me casei. Não é isso que eu quero. Isso Jesus tinha dito. E a psicologia vem confirmar. Nós estamos projetando a todo momento. Deveríamos eliminar as projeções. Parar de projetar nos outros. Eu sou o meu problema. Eu sou a minha solução. O meu conflito não é causado pelo outro. Houve apenas uma dificuldade de percepção adequada da sombra do outro. Comece a se relacionar com as pessoas, não mais projetando. Não espere do outro que o outro não pode dar. Não espere. Não queira retirar leite de pedra. Não queira retirar leite de pedra. Então isso é psicologia, isto é evangelho, isto é mensagem de Jesus, mas nós achamos que são coisas independentes. Tudo que o Cristo diz é arquetípico. Palavra simples, né? Arquetípico. Qualquer criança sabe o que é, né? Tudo que Jesus disse é arquetípico. Isto é, tudo que Jesus colocou é para o coletivo, é para o ser humano, que é igual um ao outro. E nós pensamos que o que ele disse foi algo sectário. E criamos um ser humano sectário na religião. Não, a linguagem dele foi arquetípica, a linguagem coletiva, uma linguagem comum, uma linguagem que pode dizer científica, porque é arquetípica. E nós pegamos aquilo e pensamos que é apenas religião. O Espiritismo prega essa união, essa unidade, essa possibilidade de casamento entre ciência e religião. Jesus também colocou num dos capítulos, pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Recentemente saiu um filme aí, para mim, péssimo. Também eu dou minha classificação. Chamado O Segredo. Quanto ajuda? Filmezinho barato, isto é, tudo que você quiser você pode obter. Simples, né? Então você quer um carro, você vai ter um carro. Você quer ganhar na loteria, você vai ganhar na loteria, né? Simples. O segredo seria você aprender a pedir, porque tudo que você pedir, você vem. Isto é, de um mecanicismo e de uma ignorância muito grande. Não é assim? O universo não regula assim, porque isso seria de um egoísmo muito grande. Porque se duas pessoas quisessem a mesma coisa, a quem o universo ia dar? Se ambos têm direito, não. A questão não é o pedir e obter de uma forma tão mecânica e tão simplista. O segredo não é esse. O segredo, que não aparece no filme, é o amor. O amor é o grande segredo. É amar a vida, é amar as pessoas. Isso é que é o segredo. Não é esse poder do pedir para obter. É preciso saber pedir, é preciso merecer.
Então, o pedir e obtereis significa a sua mente tem a capacidade de configurar o universo dentro de você. Peça que você consegue dentro de você. Quer ver? Peça para ganhar na loteria. Você vai ganhar dentro de você a ideia, muito dinheiro, tudo dentro de você. Tudo dentro de você. Do lado de fora, há uma coletividade, há o outro. Não funciona assim. Então não é peça que você vai obter externamente. Você obtém internamente. Operacionalizar é outra coisa. Parece esse pedir obtereis de esse segredo que a gente tem uma lâmpada de Aladim que tem um gênio, né? Se você pede, ele concede. Se você pede, ele consegue. Ele concede. Não funciona assim. Pedir obtereis é o ser humano tem a potência, a capacidade de plasmar na mente o universo. Agora, se aquilo vai se materializar, depende do que você pediu, da sua capacidade de operacionalizar, e depende dos outros, e depende do merecimento, depende de muita coisa. Sabe pedir? Pense assim, eu devo pedir, não para mim, não para as pessoas. Eu devo pedir que eu seja capaz de interpretar os sinais do universo. Que eu deva ser competente o suficiente para entender o universo. Eu quero isso, para me entender. Porque eu posso pedir para ter uma coisa e aquilo eu obter e me perder, porque eu não sei o significado daquilo. Pedir por um desejo egoísta. Eu quero me entender, eu quero entender o universo, isso é que eu peço. Eu quero entender como as coisas funcionam. Porque o mais vem por acréscimo. Se você está com sede e você pede um copo d'água, você está no deserto e pede um copo d'água, e se você obtivesse um copo d'água, a sede viria uma hora depois. Mas se você pedisse para entender por que está com sede e uma forma de matar a sede constantemente, bom, aí é diferente. Você começa a penetrar na compreensão e não na obtenção. Pedir obtereis é peça, o universo conspira. Dentro de você vai funcionar, mas fora de você tem muitas nuances, tem muitos detalhes. O Evangelho não pode ser usado de uma forma tão barata, né? Tão barata. O que é usar de uma forma barata? É você vir ao centro e dizer assim, não, eu vou lá, vou pedir a mentora do centro, Joana de Ângeles, que ela vai me dar. E você acredita nisso piamente. Passa o tempo e nada, passa o tempo e nada. Você não percebe que o que você pediu lhe foi dado na sua mente. Do lado de fora você tem que se esforçar. E é a sua parte. É a parte que lhe cabe no negócio que você entrou e pedir ao universo. Eu vou operacionalizar. Esse casamento não pode ser barateado como uma cerimônia em que você é sempre o ganhador. Não tem gente que só quer ganhar. Eu me lembro daquelas mulheres que vão pegar o buquê no casamento. 5 ali na frente, as da frente só querem ganhar. As de trás são as espertas, porque elas querem empurrar as da frente e pegar, né? Só tem sabido, né? É simbólico isso de como o ser humano é. Todo ser humano quer ser esperto, quer ganhar na frente, quer retirar o outro dessa possibilidade. Não entende que o universo não funciona assim. Compreenda primeiro, depois você pode até pedir, porque você já compreendeu, já sabe como funciona. Então, vamos fazer esse casamento de uma forma mais lógica, mais racional, mas também de uma forma sentida. As coisas, a vida tem que ser sentida, intuída, não só logicamente compreendida, mas também intuitivamente entendida. Dessa forma nós podemos nos relacionar com as pessoas não friamente, mas entendendo que o que vem para mim também vem para o outro. O que é bom para mim também pode ser bom para o outro. O que eu pedi para o outro também peço para mim. O que eu peço para mim, o outro também pode merecer.
E aí nós vamos fazer esse casamento, pragmaticamente, da ciência com a religião. Muita paz.